Resolva a seguinte equação. Então, temos aqui uma equação diferencial escrita na forma m de xy mais n de xy dy dx igual a zero. Ok? Onde este é o termo denotado por m, que é função de x e de y. Observem bem a estrutura do termo. E aqui eu tenho o termo que é função também de x e de y. Primeira coisa é verificar se a equação é exata. Então vejamos. Primeiro eu vou derivar m em relação a y. Vou acrescentar uma informação que é a seguinte: eu posso escrever a derivada tanto usando esta notação, como eu posso simplesmente fazer desta forma, colocando um índice aqui, o y, para dizer que eu estou derivando m em relação a y. Então, essa derivada em relação a y vai ser a derivada em relação a y do termo 2xy menos seno x, que é igual, veja, derivada de 2xy em relação a y é 2x, e a derivada de menos seno x em relação a y é zero, pois para y o termo x é uma constante, e a derivada da constante é zero. Então, esse é o resultado. E agora eu vou derivar n em relação a x, que eu posso também escrever de acordo com esta notação, n com o índice x, para dizer que eu estou derivando n em relação à variável x. Então, será a derivada em relação a x do termo denotado por n, x² mais exponencial de y. Derivada de x² em relação a x é 2x. Derivada da exponencial de y em relação a x é zero, pois y é constante para x. Então, como a derivada em relação a y de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a x, a equação é dita exata. Então, nós podemos aplicar o procedimento mostrado na aula anterior. Se a equação é exata, existe uma função psi, que é a função de x e y, tal que a derivada de psi em relação a x é igual a m, ao termo m de xy. Ou seja, a derivada de psi em relação a x é igual a 2xy menos seno x. E aí agora eu vou integrar esta equação dos dois lados. Então, a integral de del psi del x em relação a x é igual à integral de 2xy menos seno x dx. Ok? Então, teremos integral da derivada de psi, é a própria função psi. Integral de 2xy em relação a x é 2 vezes 1 meio de x². Y é constante para x, então ele sai da integral. Então, vem para cá y. Menos a integral do seno x, que é menos cosseno x, e aqui não podemos esquecer da constante, só que no nosso caso a constante será uma função h de y. Ok? Então, organizando os termos para psi, temos, cancela 2 com 2, x² y, menos e menos aqui, mais cosseno x, mais h de y. Então, esta seria a priori a solução, só que falta determinar o h. Ok? Para isso eu vou na segunda condição, que é a derivada de psi em relação a y
é igual a n de xy. Vamos derivar, então, a função que nós encontramos psi em relação a y. Então, será a derivada em relação a y de todo este termo aqui. x² y mais cosseno x mais h de y, que é igual a... Veja que eu estou derivando em relação a y, então x vai ser constante. X² sai da derivada, derivada de y em relação a y é 1. Então, x² mais derivada do cosseno x em relação a y é 0. E aí sobra aqui a derivada do h em relação a y. Então, este é o del psi del y, que tem que ser igual ao n de xy, que é este termo aqui. Ok? Ou seja, x² mais exponencial de y. E para esses dois termos serem iguais, é necessário que a derivada de h em relação a y seja igual à exponencial de y. Então, vamos calcular esta função h de y. Então, a derivada de h de y em relação a y igual a exponencial de y. Para isso, eu vou integrar dos dois lados, dh de y dy em relação a y igual a integral exponencial de y dy. Então, a integral da derivada de h é o próprio h, e a integral da exponencial é a própria exponencial de y. Ok? Com isso, a nossa função psi fica completa. Ou seja, psi de xy é igual a x² y mais cosseno x mais h de y, que é exponencial de y. E toda esta relação é igual a uma constante, ilustrando que nós temos aqui a solução implícita da equação diferencial. Mais um exercício. Resolva a seguinte equação. Novamente, uma equação escrita na forma m de xy mais n de xy dy dx igual a 0. Este é o nosso m de xy. Este é o n de xy. Para verificar inicialmente se a equação é exata, eu vou derivar m em relação a y. Eu posso escrever também assim, que vai ser igual, fazendo aqui diretamente, derivada de y² é 2y, derivada do cosseno x é 0, pois eu estou derivando em relação a y. E a derivada de n em relação a x, eu posso escrever também assim, vamos nos acostumar também com esta notação. Ela será útil a partir da próxima aula. Então, derivando n em relação a x, teremos derivada de 2xy é 2y, e a derivada de exponencial de y é 0. Então, como a derivada de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a x, a EDO é exata. Ok? Então, existe uma função psi, que é a função de xy, tal que a derivada de psi em relação a x é igual a m de xy.
ou seja, a derivada de π em relação a x é igual a m, que é y ao quadrado, mais cosseno x. E agora eu vou integrar dos dois lados. Então, teremos a integral de del π del x em relação a x é igual à integral de y ao quadrado mais cosseno x dx. Então, a integral da derivada de π é o próprio π, igual integral de y ao quadrado dx, y ao quadrado sai da integral, fica integral de dx, que é x. Então, teremos y ao quadrado, x, mais a integral do cosseno x é seno x, e a função h de y, que atua aqui como uma constante referente à integral desta função em relação a x. Ok? Então, agora vamos atrás de determinar o h de y. Para isso, usamos a condição de que a derivada de π em relação a y tem que ser igual a n de xy. Então, pegando esta função π, a derivada em relação a y de π é igual a derivada de y ao quadrado x é 2y vezes x, ou 2xy, mais a derivada do seno de x é zero, pois eu estou derivando em relação a y, e por fim, a derivada de h em relação a y, que tem que ser igual ao n de xy. Olhando aqui para o n de xy, temos 2xy mais exponencial de y. Veja que esse termo já é igual a esse, e para que esses dois termos sejam iguais de acordo com essa condição, é necessário que h' de y seja igual a exponencial de y. Ok? Então, vamos determinar esta função h. Então, este termo é igual à derivada de h em relação a y dy, igual a exponencial de y, integrando dos dois lados em relação a y, teremos integral de exponencial de y dy, que é igual integral da derivada de h é o próprio h, igual a exponencial de y. Com isso, a função π de xy é igual a y ao quadrado x mais seno x mais exponencial de y igual a uma constante, é a solução implícita da EDO. Ou seja, existe uma função y que, ao ser substituída aqui, mantém uma relação de que esta estrutura se mantém constante. Ok? Na próxima aula nós vamos ver que nós vamos fazer o teste da equação exata. A equação não será exata, porém é possível transformá-la provisoriamente numa equação exata para que possamos aplicar o mesmo método visto aqui no processo de solução das equações exatas. Ok? Aí nós vamos ter que usar
um fator integrante para equações exatas. Então, até a próxima aula.